regiões mais atingidas pelo coronavírus. Desde o início do ano, cientistas e médicos tentam entender por que a pandemia se alastrou de forma tão agressiva. Pelo menos 4 laboratórios que estudam o código genético do novo coronavírus sugerem que uma mutação genética pode ser uma das principais razões. Um deles é o Scripps Research, na Califórnia, dirigido por Harry-On Chen. Ela está convencida que esta mutação deixou o vírus mais contagioso. A pesquisadora explica que a mutação aconteceu em uma proteína das coroas, que dão nome ao vírus. São elas que permitem que ele se prenda e infecte as células humanas. Harry-On explica que a primeira versão do vírus, que circula principalmente na Ásia, tem um defeito. As coroas, às vezes, se quebram, e aí o vírus não consegue infectar a pessoa. Mas uma mutação em um único aminoácido que compõe a proteína das coroas fez com que elas ficassem mais resistentes. Neville Sanjana é cientista no Centro de Genomas da Universidade de Nova York e chegou à mesma conclusão com outra pesquisa. Em laboratório, ele infectou células do pulmão, do fígado e do intestino com as 2 variações do novo coronavírus. A taxa de contaminação das células expostas à versão que sofreu a mutação foi de 2 a 8 vezes maior. Essa mudança de um único aminoácido faz uma diferença enorme na transmissão, afirmou o geneticista. As 2 formas do vírus seguem circulando pelo mundo, mas estudos genéticos estimam que a versão com a mutação esteja presente em 70% dos casos. E é essa segunda versão que mais se espalhou pela Europa, Estados Unidos e, tudo indica, que também pelo Brasil. Isso poderia ajudar a explicar por que mais pessoas foram contagiadas na Itália do que em Wuhan, na China, onde o vírus surgiu. E por que ele explodiu quando desembarcou aqui em Nova York, uma cidade com alta densidade populacional e onde a resposta à pandemia começou com pelo menos um mês de atraso. Mas Harry-On deixa claro, o vírus não ficou mais letal, ou seja, não mata mais por causa da mutação. E os 2 pesquisadores concordam. Essa mutação é tão pequena que não coloca a perder o trabalho feito até agora para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus. Porém, Neville avisa. O fato do vírus ter sofrido uma mutação que o aperfeiçoou pode significar que a vacina contra o coronavírus precise evoluir ao longo do tempo e nós tenhamos que tomar novas doses de tempos em tempos, assim como já fazemos com a vacina contra a gripe. O esforço dos cientistas para desenvolver uma vacina contra a Covid não tem precedentes na história. É uma corrida no mundo todo. E 2 das vacinas consideradas mais promissoras vão ser testadas no Brasil. É uma luta. A chave para aquele tempo de antes da pandemia. E nesse ponto a ciência está avançando no calendário numa velocidade nunca vista antes. A OMS recebeu em 31 de dezembro o primeiro alerta de um novo tipo de coronavírus em circulação. 6 meses depois, já são cerca de 140 vacinas em estudo, 15 na fase de testes em humanos. E a resposta à Covid-19 pode vir num recorde histórico. A vacina contra a meningite, por exemplo, levou mais de 90 anos desde a descoberta do vírus até o registro na Agência de Saúde dos Estados Unidos. A da polio, 47 anos. Hepatite, 16. A do sarampo foi uma das mais rápidas, 10 anos. A OMS considera hoje que a pesquisa de uma vacina contra o coronavírus, em fase mais adiantada, pode ser finalizada até o fim do ano. Desenvolvida pela Universidade de Oxford, a vacina está em testes no Brasil pelo Instituto DOR de Pesquisa e Ensino da Rede DOR e pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. A Fundação Lehman está financiando a estrutura médica e os equipamentos da operação. Os cientistas partiram de uma estratégia que já deu certo em vacinas contra outras doenças, como Ebola e MERS, também causada por um tipo de coronavírus. A técnica utiliza um tipo de vírus que causa doenças respiratórias. O adenovírus é modificado para se tornar mais fraco. Em seu interior é inserido o material genético do novo coronavírus, ou seja, esse vírus carrega pedacinhos do coronavírus, mas não é ele propriamente dito. Uma vez dentro do corpo humano,
Ele induz a produção de anticorpos e outras células de defesa para combater a doença. Essa experiência anterior economiza tempo na hora dos testes. O desenvolvimento de uma vacina tem a fase pré-clínica, quando os testes são feitos em laboratório e em animais. A partir daí vem a fase clínica, com voluntários humanos. São 3 etapas diferentes. A cada passo, o número de pessoas aumenta e a metodologia muda. No fim deste processo, os pesquisadores precisam comprovar que a vacina é segura, gera anticorpos e não provoca efeitos colaterais importantes. A pesquisadora que comanda o estudo no Brasil diz que, na pandemia, o processo regulatório acaba sendo mais flexível. Não se espera a análise completa de uma fase para se entrar na próxima fase, mas isso não quer dizer que as fases não sejam completadas. Tá? O estudo inteiro vai ser completado, a análise vai ser feita como num processo normal. Essa agilidade regulatória também favorece outra pesquisa bem adiantada, a chinesa, em parceria no Brasil com o Instituto Butantan. O projeto também herdou um conhecimento anterior, o desenvolvimento da vacina contra a SARS, provocada por outro coronavírus. Todas essas vacinas que estão mais aceleradas, elas herdaram um processo de vacina para outros coronavírus, mas não estamos perdendo nem qualidade científica, nem qualidade ética, e isso é uma boa notícia para todos, que a gente está conseguindo realmente fazer tudo muito bem e muito mais eficientemente. A indústria farmacêutica também está acelerando as etapas para produzir as doses de uma vacina que ainda nem está pronta. É um processo muito arriscado desenvolver vacina, mas agora, devido ao risco que a doença traz, tanto os governos quanto as grandes empresas estão dispostas a investir mais dinheiro e arriscar mais para acelerar esse processo. É que mesmo com as pesquisas adiantadas, ainda é cedo para dizer que a vacina vai sair de um dos estudos em teste aqui no Brasil. Mas com uma força-tarefa mundial e com tanto investimento público e privado, as chances de uma descoberta aumentam. E é bem possível que haja mais de uma solução para uma doença que desperta tantas dúvidas. É o que nos disse a vice-diretora-geral da OMS, a brasileira Mariângela Simão. Ela acredita que a ciência vai descobrir não uma, mas várias vacinas contra a Covid-19. Então, é provável que se tenha mais do que um tipo de vacina disponível daqui a um ano e meio, provável. E é provável que elas tenham características diferentes. Por exemplo, você pode ter uma vacina que funcione bem para jovens e não funcione bem em pessoas acima de 65 anos. E se dá mais de uma certa, vai ser muito bom, porque temos mais fábricas disponíveis para produzir mais vacina para o mundo. E não é só o tempo ultra rápido de se chegar a uma vacina que é inédito. Acho que isso nunca aconteceu na história da humanidade, que haja uma consolidação dos movimentos em torno de ter um produto que seja eficaz, seguro e que seja um bem público global. Né? Você quer dizer com isso que o objetivo máximo tem que ser que não é para ter lucro em cima disso, é para proteger as populações e proteger as populações, proteger a economia e todas as questões que estão sendo afetadas por essa pandemia. O presidente Jair Bolsonaro vetou a obrigação